Você que acompanha a VV8 TV, aqui o canal 8 da NET de Valinhos e Vinhedo, sabe que eu ia trazer novamente a Thalita Moretti. A Thalita fundou a Conex Coaching, que é uma empresa muito interessante, que faz com que você se conecte com você, para depois se conectar com a sua profissão, se conectar com o mundo. É muito interessante o que ela fala e a forma como ela fala. No último programa a gente falou sobre a ciência da felicidade. E nesse aqui a gente vai falar um pouquinho sobre forças pessoais, virtudes, valores e caráter. Parece que está tudo meio confuso, né? Mas, né, Thalita? É tanta coisa, mas você vai entender agora com a Thalita que as coisas estão muito conectadas, né? O caráter, a força pessoal e as nossas virtudes estão muito conectadas. Você tá boa? Eu tô boa, e você? Tudo bom. Feliz de estar aqui. Você estudou muito isso, né? Você tem estudado muito esse conceito da psicologia positiva, sim, né, Thalita? Sim. Eu até fazendo pós-graduação. Eu gosto muito de trazer as virtudes à tona, né? As virtudes, ela é a excelência do ser humano. Então, se ela é a excelência do ser humano, ela faz parte da essência, ela compõe a essência. Se a gente traz isso à tona, a gente traz a força da alma. E nada melhor do que viver a vida com essa alma cheia, né? Com certeza. Eu até já te falei isso num outro programa, né? E você que me acompanha sabe que eu fundei Embaixadores da Prevenção, que é uma organização social que tem como objetivo levar para as crianças, principalmente aquelas carentes das periferias da cidade, o conceito das virtudes. Só que as virtudes, para que você chegue numa virtude, você tem que entender suas forças pessoais. E quem falava muito disso, né? E quem criou isso foi o Martin Seligman, né? Isso, ele é o pai, né? Dessa criança, que é maravilhoso. Porque eu falo que faz a pessoa enxergar que o verdadeiro potencial mora dentro da gente. E que muitas vezes a gente passa a olhar o mundo externo, querendo se lapidar, se desenvolver, e lógico, a gente tem que buscar coisas técnicas, mas aquilo que vai fazer a sua vida deslanchar, você crescer, você florescer, vem de dentro. E a virtude, as forças de caráter que sustentam essas virtudes, elas fazem parte de você trazer isso à tona, para você trazer essa sustentabilidade ao longo da sua vida. Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa interessante. Há 25 anos atrás, depois que eu me formei no Unicamp, eu peguei uma mochila e fiquei 1 ano na Europa. E eu fiquei 1 ano na Europa com uma calça jeans, 2 camisetas e refletindo sobre isso, que o mais importante estava dentro da gente. Que o que está fora da gente pode nos trazer conforto. Mas quando dentro de você é muito forte, quando você entende suas virtudes ou quando você quer entender suas virtudes, a vida fica muito diferente, né, Thalita? Fica, e na verdade, assim, você não se apoia em processos. O processo pode eu falo assim, é uma alavanca a mais, é algo externo e que tem que combinar com aquilo que é o seu potencial, com a sua natureza. A virtude faz parte da sua natureza e é aquilo que é mais intrínseco do ser humano. E a gente deixou muito de olhar para isso. E quando a gente usa essas forças, a gente se sente feliz, a gente se sente mais produtivo, a gente se sente realizado. Então, a gente tem que começar por aí, de dentro para fora. E o Seligman dizia que algumas forças compõem uma virtude, né? Então, quando você tem a prudência... As forças são os caminhos para as virtudes, né? Tá. Porque a gente tem 6 virtudes, né? Dentro do que o Martin Seligman prega. E para alcançar essas virtudes, a gente trabalha as forças. O que eu acho mais legal é que todo mundo tem essas forças. Não é um ou outro. Todo ser humano tem essas 24 forças, esses 24 caminhos que eles reconhecidos e utilizados levam às virtudes. Uhum. E isso mostra muito, e tem virtudes que se destacam mais naturalmente em um ser humano ou outro, por usar mais, por ser da natureza da pessoa. E o legal é que quanto mais você usa os que são mais fortes seu, ele faz com que traga os demais. Não quer dizer que você tem que realmente ficar focando em todos, mas quando você foca nas suas forças de assinatura, naquelas suas maiores, você traz as demais ao longo do processo da jornada. É muito interessante. E eu sempre fiquei pensando, né? Bom, eu tenho um filho em casa que ele tem uma força, uma virtude muito forte, que é a coragem, e o outro tem temperança. E aí teve uma época que eu achava o seguinte, não, eu tenho que ensinar muita coragem para o que tem temperança e muita temperança para o que tem coragem. Aí eu falei assim, não, é a essência deles, não, né? Tem que valorizar o que eles têm para entregar, né? E assim, o equilíbrio disso também, porque as pessoas... Não é porque você tem uma força... você tem que usar ela num extremo, né? Os extremos nunca são bons. Por exemplo, a curiosidade, ela é uma força de caráter para a sabedoria.
Mas aquela pessoa que é extremamente curiosa, às vezes ela pode até ser inconveniente. E a pessoa nada curiosa, ela na verdade só vai aprender aquilo que ela recebe. Então, o caminho do meio é o caminho que conecta. Por isso que o equilíbrio e a harmonia, ela é tão importante. E construir esse equilíbrio, essa harmonia, é você reconhecer a sua natureza. Né? Então, assim, você tem que entender as suas forças. Mas não é só entender e saber o que você tem. Você tem que saber usar ela em equilíbrio, conectado com você. E o interessante, Thalita, que eu sinto é que a gente tem percebido que cada vez mais isso tem que ser ensinado desde pequeno, né? Tem. Então você vê as escolas agora se movimentando para falar sobre educação emocional, para falar sobre também educação financeira, tantas outras saúdes que são importantes a gente ter. Mas essa história de você ter um coeficiente emocional bem estruturado é muito bacana. E agora, nessa época da pandemia que a gente ainda está vivendo, se a gente não ensinar isso para as crianças, elas piram, né? É mais fundamental porque o mundo está muito mais ágil. Para não virar o caos, a gente tem que ter essa estrutura dessas forças, dessa clareza mental muito mais rápido. Por isso que a gente tem que ensinar o quanto antes melhor. Porque antes a vida, com as experiências, a gente ia aprendendo, a gente tinha tempo para refletir. E hoje, assim, a gente está sendo atacado por um monte de informações. Mas essas informações... você tem que absorver, você tem que processar, você tem que ver o que casa com aquilo que você quer viver, com a sua natureza. Então, tudo isso é uma jornada. Então, se você só vai conseguir fazer essa jornada melhor quando você tem clareza da sua potencialidade, da sua natureza. Por isso que ensinar as virtudes, entender os seus talentos, entender as suas inteligências, tudo que compõe o caráter da pessoa, que vai formar a personalidade dela, é importante para ela poder fazer essa jornada que vai ter percalço de uma forma mais firme, com raízes. Se eu tivesse que definir uma palavra para a Thalita, eu falaria jornada. Se você entrar no site dela, Conex Coaching, você vai ver, é muito interessante. Ela tem vários treinamentos, inclusive, depois do intervalo aqui do apoio cultural, a gente vai falar sobre isso. Ela tem vários treinamentos que faz com que você se conecte consigo mesmo, né? E é muito bacana porque ela fala a palavra jornada com muita intensidade, porque não é fato isolado pontual. É uma jornada, né? Demora tempo, tem evolução, depois você volta para trás, depois você evolui novamente. Então é muito interessante. Fica ligado, a gente vai para um rápido apoio cultural e a gente já volta.